John Cena! E aí pessoal, tranquilo? Olha, nossa aula de hoje a gente vai fazer uma leve revisão do que a gente já viu sobre posicionamento dos membros inferiores dos nossos animais e vou mostrar também algumas patologias comuns que podem ser encontradas durante um estudo radiográfico aí dos membros inferiores, tá bom? Como também na coluna, ali na parte da bacia, da pelve do animal, tem algumas doenças características que é bem interessante que a gente aprenda, que a gente conheça a formação dessas doenças, como que ela se apresenta numa imagem, para que tenhamos um diferencial na hora de praticar, na hora de estar discutindo ali com o médico veterinário, uma alternativa, um estudo radiográfico diferenciado, onde você tem um domínio e sabe qual que é a patologia, mas claro, né, toda a parte de diagnóstico, de tratamento, ela é uma particularidade restritiva do médico veterinário. Mas o conhecimento ele sempre é muito bom, ele é libertador. Quando você sabe o que você está procurando, quando você entende do estudo radiográfico, tudo fica muito mais tranquilo, muito mais fácil para a gente entender. Lembra desse posicionamento aqui? É um posicionamento chamado de crânio caudal para a região do cotovelo do nosso animal, onde a gente consegue ver as articulações, ver o encaixe do cotovelo, ver como que anda essa formação, esse tipo de posicionamento. Se você não assistiu essa aula está aqui na playlist disponível, então fique à vontade para você assistir quantas vezes você quiser, um conteúdo extremamente produzido com carinho para você. Nesse posicionamento do cotovelo, é um posicionamento crânio-caudal, porque o raio central vai entrar na região caudal e vai entrar na região cranial e vai sair na região caudal. Logo, o nome dessa incidência é chamado de crânio-caudal. Nessa outra radiografia, a gente tem médio-lateral. Por que é médio-lateral? Porque entra na parte medial, ou seja, a parte do peito do animal para fora. E assim, o nome dessa incidência é chamado de médio lateral. A gente consegue ver todo o húmero do nosso animal sem sobreposição de nenhuma imagem, dentro da sua articulação. Muito tranquilo, muito bom saber que essa radiografia é médio lateral. E se fosse o inverso, ela seria látero-medial, porque sairia do lado de fora para o lado mediano, da linha média do animal, para a parte de dentro do animal. Nessas outras radiografias, a gente tem as radiografias do carpo e falanges, que é consideradas como dorso palmar. Olha como que funciona. Dependendo do raio central, você está direcionando para a articulação aqui do dorso do animal ou para as falanges. Também você tem a extensão aqui, né, dos membros das falanges, do segundo e do quinto dedo do animal, da falange do animal, para que não venha sobrepor nenhuma estrutura a qual se quer radiografar. Muito cuidado em relação à rotação com esse membro e em relação à colimação. Quanto mais fechadinha a colimação, mais você está se protegendo contra os feixes de radiação, chamado radiação principal. Aqui a gente tem então o estudo do tarso, né, das patinhas traseiras do animal, o metatarsos e falanges, que é considerado e chamado de planta dorsal. Planta dorsal é quando o raio central vai incidir na parte posterior para a parte anterior, quando for esse posicionamento aqui, ó, entrando por trás ali onde fica as unhas do animal, para a parte da frente, da parte do planto dorsal ou dorso plantar. E você veja qual que você está falando. Nesse caso aqui, dorso plantar e aqui planto dorsal. Então, vamos ver então aqui sobre patologias, alguns estudos radiográficos que é comum você ver durante um estudo radiográfico dos pequenos animais, ou cães ou gatos, e assim você fica conhecendo e vai logo se habituando com as patologias consideradas mais comuns dentro dos nossos pequeninos. A gente tem essa radiografia aqui, você consegue ver aqui um entensófito. O que é isso aqui então? Isso aqui é uma calcificação óssea, surge no local onde o tendão se insere no osso, caso nessa região aqui.
O nome dessa radiografia aqui, que foi realizada, foi uma radiografia médio-lateral da articulação escápulo-humeral direita do nosso animal. Essa pequena seta branca que está visível bem aqui, ela mostra para a gente então o problema da calcificação na região da cabeça do húmero, e a origem dela é na origem do tríceps do nosso cãozinho. Então tem aqui essa parte calcificada, essa calcificação óssea mais preeminente, né, mais visível. Pronto, é um achado radiográfico que tem que ter muito cuidado, onde o médico veterinário vai poder dar o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento para o nosso pequeno. Nessa outra imagem aqui, observe as densidades que podem ser visualizadas. A gente tem uma densidade bem aqui, uma linha muito mais branca, né, que é chamada de uma calcificação, né? A gente tem aqui algumas tonalidades mais escuras, umas imagens mais radiolúcidas, né, mais radiotransparentes. E aqui no meio, no tecido mole, a gente vai ter uma imagem mais radiotransparente, né? Quase que um blackout. Tem uns pontinhos mais escuros aqui dentro de uma área chamada de área dos tecidos moles ali do nosso pequeno animal. O que a gente pode entender então desse estudo radiográfico aqui? Isso aqui é uma osteomielite. Osteomielite, né? Para quem não sabe, é o nome que se dá a uma infecção no osso que pode ser causada por bactérias, por micobactérias ou fungos. O posicionamento realizado para esse estudo aqui foi uma radiografia médio-lateral, aonde vai entrar na região mediana e vai sair na parte lateral, ou seja, entrando ali na parte do peito do animal e saindo para a parte lateral do nosso chassi. Claro, né, da articulação fêmuro-tíbio-patelar esquerda do nosso animal. A gente consegue observar ali nas áreas de lísia óssea, que fica ali na parte da seta preta, né? Essa parte de calcificação aqui, chamada de lísia óssea, e uma coleção de gás no meio do tecido mole, aqui apontadinha pela seta branca, dentro dessa classificação patológica de osteomielite. Aqui é uma outra radiografia, uma osteomielite crônica, uma radiografia médio-lateral do fêmur esquerdo no nosso animal. A gente consegue ver uma reação periosteal ao longo do fêmur, que é o caso nessa região aqui de osteófitos. Na metáfise proximal da tíbia, a gente consegue observar uma área mais radiotransparente. E isso aqui, esses achados aqui, ele pode ser uma sugestão de lise óssea, que está bem aqui na pontinha da seta, aqui, né? Uma lise óssea bem interessante aqui na articulação do nosso animal, tá? Aqui nesse caso, uma osteomielite crônica, numa radiografia médio-lateral do fêmur esquerdo. Tranquilo? Vamos para a próxima então. Tá interessante, né? Algumas patologias, os nomes da patologia, ela é muito associada, parecida, né, com os nomes da patologia nossa, do ser humano em si. Então, quando a gente consegue fazer essa associação por ser similar os nomes, a gente acaba tendo um entendimento um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais aprofundado sobre o que pode estar acontecendo. Aqui a gente tem uma artrite ou uma artrose. Essa é uma radiografia que chamamos de crânio caudal, quando entra na parte anterior para a parte posterior, a parte da cauda do nosso animal, da articulação fêmuro-tíbio-patelar, da patinha esquerda do nosso animalzinho. E essas setas brancas aí mostram o osteófitos presente ali, uns achadozinhos ali, né? Uma protuberância óssea mais que tem aqui, sinal de uma artrite ou uma artrose na patinha do nosso animal. Lembrando, né? Posicionamento daqui, crânio caudal da articulação fêmuro-tíbio-patelar.
A gente deu uma revisão aqui rapidinho sobre posicionamento, mas tem muito mais posicionamento durante a playlist, como a do crânio, como a do tórax também. Se você quiser dar uma recapitulada, quiser dar uma revisão, você tem um conteúdo bacana aí que pode te ajudar bastante no entendimento de patologias e principalmente como que posiciona os animais para estudo radiográfico. Também classificaram como artrite, como artrose. Observa aqui o desgaste, né? Um desgaste bem acentuado da articulação. É uma radiografia médio-lateral da articulação fêmuro-tíbio-patelar direita do nosso animal. Essas setinhas brancas aqui, elas mostram o entesófitos, que é uma saliência óssea na origem ou inserção de um tendão. E a seta preta mostra a ossificação e uma densidade, chamamos de radiopaca, né? Uma imagem muito mais clara, muito mais acentuada. A gente pode classificar uma imagem mais escura como uma imagem radiolúcida, uma imagem radiotransparente, e uma imagem com a tonalidade mais clara, a gente vai falar que ela está uma imagem radioopaca. Olha que imagem interessante, né? Que coisa, que achado fantástico num estudo radiográfico, né? Eu falo fantástico assim, não estou dizendo que bom que o animalzinho tem isso, mas que interessante a gente poder visualizar para aprender um pouquinho mais sobre algumas patologias, principalmente patologias nessa aula agora, patologias do osso do nosso pequeno. Isso aqui é um osteossarcoma, é uma neoplasia óssea primária, um osteossarcoma. Essa radiografia aqui, ela foi feita no posicionamento crânio-caudal da tíbia e fíbula esquerda no nosso pequeno. A gente consegue visualizar uma nova formação óssea, que é esse calo grande aqui, esse calo ósseo, na metáfise proximal, que é também considerado como aspecto invasivo e respeita a barreira cartilaginosa da articulação, que fica aqui bem, né? Tem uma protuberância aqui, tem uma saliência muito grande das partes moles. Vai fazer o estudo radiográfico no posicionamento crânio-caudal, a gente acaba visualizando um osteossarcoma do nosso pequeno, né? Que pena, mas essa é a imagem que se apresenta, tá bom? Essa aqui é uma imagem característica de um osteossarcoma primário, né? Não é um secundário não, é primário, ou seja, a doença patológica do nosso animal, ela está surgindo nessa região aqui. Aqui também a gente tem uma neoplasia óssea secundária. A neoplasia óssea secundária, a gente consegue ver o contorno todo aqui do nosso animal, na metáfise do nosso pequeno, né? É uma radiografia, como a gente consegue ver, médio-lateral, saindo da parte medial e o raio indo para a parte lateral. Esquerda do nosso cão, a gente consegue ver o aspecto osteolístico do tumor, todo esse contorno aqui, essa parte osteolística do tumor apresentado nessa radiografia. E a provável causa disso aqui é um tumor primário na região mamária do nosso pequeno. Então aqui um tumor secundário, ou seja, é uma metástase, um novo tumor, uma nova neoplasia óssea, característica de uma metástase por conta de um tumor já apresentado no animal, um tumor mamário. Observa essa outra radiografia, um estudo radiográfico da região do cotovelo. A gente consegue ver nessa região da seta aqui uma displasia. E o que vem a ser uma displasia? Eu posso dizer para você que isso aqui é caracterizada, a displasia é caracterizada por um crescimento anormal de células do corpo. E aqui é uma radiografia médio-lateral, fletida da articulação húmero-rádio ulnar do nosso animal. A patinha dela é a parte esquerda do nosso animalzinho. A pequena seta branca aqui, ela mostra não união do processo ancônio da articulação da articulação do cotovelo do nosso animalzinho que está em estudo radiográfico. Bom, nessa radiografia a gente tem aqui a região da pelve, da bacia, a cabeça do fêmur, a articulação onde entra a cabeça do fêmur chamada de acetábulo.
Olhando para essa imagem, a gente já vê que tem aqui um desgaste acentuado da cabeça do fêmur, como também da região acetabular. O que é que vem ser então o achado radiográfico nessa imagem? A gente considera isso aqui como uma displasia coxofemoral canina, ou displasia do quadril canino, que é uma doença de má formação genética com degeneração da articulação do quadril, que envolve principalmente estruturas como a cabeça do fêmur, a cápsula articular e o acetábulo. Essas três regiões aí. E o acetábulo, né, para quem está em dúvida, é essa região aqui onde se encaixa a cabeça do fêmur mais a pelve do nosso animal através dessa articulação, que é chamada articulação acetabular, né, a articulação do quadril do nosso animal. A gente consegue observar também o arrasamento do acetábulo, o achatamento da cabeça do fêmur, do colo curto, ossificação, classificada como subcondral, e formação de osteófitos, né? Tudo isso dentro dessa displasia coxofemoral, classificada como grave nesse nosso paciente. Para quem pensava que nosso animalzinho não poderia ter um achado na coluna, então entre uma vértebra e outra que tem o espaço do disco intervertebral, nesse animalzinho aqui a gente vai ter uma hérnia de disco, uma radiografia lateral direita da coluna vertebral, e essa pequena seta aqui mostra material calcificado no espaço intervertebral, classificando então essa radiografia, o diagnóstico dessa radiografia, como uma hérnia de disco visualizada numa radiografia lateral direita do nosso paciente, o nosso cãozinho aqui, né? Então aqui a gente viu algumas patologias, conseguimos entender o crescimento anormal de células no osso, a parte da articulação que pode ser acometida, vimos também um osteossarcoma, vimos um tumor ósseo no animal, um tumor ósseo primário e um tumor ósseo secundário, como também o desgaste ali na pelva, uma displasia coxofemoral da região da pelve, da articulação do fêmur com acetábulo. E aqui nessa radiografia a gente viu uma hérnia de disco numa radiografia lateral direita da coluna vertebral do cão, do nosso paciente. Então é muito bacana que você entenda algumas patologias, porque dentro dessas patologias pode estar surgindo aí um novo profissional diferenciado que sabe o que está procurando e como posicionar o animal para um estudo radiográfico de ótima qualidade, com uma satisfação diagnóstica muito grande. Então, até o nosso próximo vídeo, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.